Olá, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Reunião Lula-Trump. Nessa última quinta-feira, começou umas 11 horas da manhã, aqui horário dos Estados Unidos, depois teve um almoço, e aí o presidente Lula foi para a embaixada e já deu algumas entrevistas. A pedido do Brasil foi invertida essa ordem, a entrevista aconteceu depois da reunião. Normalmente, fotos e as perguntas são respondidas antes da reunião, mas Lula solicitou, Trump concordou e foi feito depois. O presidente Donald Trump, logo após o almoço, teve reunião, o almoço, e ele já soltou uma nota dizendo que a reunião foi muito boa, muito produtiva, que o presidente Lula é um presidente muito dinâmico e que estava muito satisfeito com a reunião. Lula foi dar a entrevista já na Embaixada Brasileira e também elogiou muito Donald Trump, os Estados Unidos, disse que a conversa foi boa. Quando perguntado sobre o principal ponto dessa reunião, que é terras raras, o presidente Lula saiu meio pela tangente, falou que não, falaram sobre isso, mas que o Brasil pode vender tanto para os Estados Unidos como para outros países, desde que de forma regulamentada, tudo combinado anteriormente. E quando perguntaram sobre as organizações criminosas do Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, ele falou que não trataram desse assunto, que ele estava muito otimista, o presidente Lula, quanto às novas tarifas do comércio, que os secretários vão conversar entre eles e que ele declarou que o presidente Donald Trump gosta do Brasil, que ele gosta dos Estados Unidos e que ele tem o Trump tem amigos no Brasil e que ele também gostaria que os Estados Unidos voltassem a investir muito no Brasil e que todos podem sair ganhando. E isso é verdade. Se o Brasil e os Estados Unidos chegarem a acordos significativos, isso é muito bom para a economia brasileira, porque é a maior economia do mundo que vai voltar a investir pesado no Brasil, e também é bom para a economia americana, que vai ter um exportador de produtos bons aqui para os Estados Unidos. Ou seja, país não tem amigo, país tem relação comercial. Então, é que pese Lula ter uma posição ideológica, Donald Trump outra, não interessa. O que interessa é os interesses tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E tomara que isso dê certo. Ele falou que sobre Cuba, Trump falou que não pretende invadir. Lula se colocou à disposição de Trump para intermediar uma negociação entre Estados Unidos e Cuba. E outros detalhes não foram divulgados. Mas o interessante aí é o seguinte, por que Donald Trump ligou na semana passada a Lula para vir na quinta-feira para os Estados Unidos? Porque Trump tem uma reunião com Xi Jinping na próxima semana e o principal assunto é terras raras. E quem são os dois países que têm muitas terras raras? Primeiro a China, depois o Brasil. E os Estados Unidos precisam dessas terras raras para a produção de equipamentos de ponta, de tecnologia. Então, Trump vai querer chegar para Xi Jinping o seguinte, olha, se você continuar vendendo terras raras para mim, tudo bem. Se você não for vender, o Brasil já vai vender. Ele quer ter essa carta na manga para a reunião. E por isso que ele tentou acelerar muito. Problema das Big Techs eles não divulgaram, problemas de PIX, etc., e outros brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, surgidos do Brasil e etc., são assuntos mais complementares, mas que vão ser discutidos pelos secretários, mas em tese, a reunião parece ter sido boa, pelo menos conseguiu eliminar muitas arestas que haviam entre Estados Unidos e Brasil, que não é bom nem para um lado, nem para o outro. Guerra Irã, Estados Unidos e Israel. Estreito de Hormuz continua a mesma coisa, situação tensa, o petróleo caiu um pouco agora nesses últimos dias da semana aqui nos Estados Unidos, mas tinha subido bastante. E essa próxima reunião que vai ser na China entre Trump e Xi Jinping, provavelmente o presidente chinês já em conversa que teve com o chanceler iraniano há um tempo atrás, deve pressionar o Irã para um acordo. Por quê? Para a economia mundial ir bem, o petróleo não pode estar nesse preço. E se a economia mundial não for bem, a China não vende aquele monte de produto que ela fabrica. Para a China, a economia mundial tem que estar andando muito bem para ela poder vender cada vez mais. Ou seja, eu acho que agora parece que com a intervenção da China, e o Irã não tem como falar não à China, pode ser que na próxima semana tenha um acordo mais efetivo, pelo menos uma postergação ou um prazo maior para conversar, mas algo mais concreto pode ser que apareça. E Donald Trump já falou, se por acaso atacarem navios no Estreito de Hormuz, navios americanos, o Irã vai voltar a ser bombardeado como nunca.
Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.